por meio das mentes e das mãos das artesãs que fios e tecidos tornam-se mediadores entre o passado e o presente. As rendas de labirinto contam histórias tecidas com fios de consciência geracional. Técnicas artesanais estão intimamente ligadas à cultura de uma comunidade, e o seu valor manifesta-se não somente como produto, mas como testemunha de vivências e tradições. Era bom ter alguém que desse continuidade, porque é um trabalho tão bonito, né? E deixasse morrer. E os idosos, que é os que têm mais, se todos eles tivessem o pique de ter a idade avançada, eles continuariam fazendo isso. E é raro você encontrar de família por família, de geração em geração, essa parte de dar continuidade. É raro você encontrar, mas você, às vezes você não encontra em alguma família. Era bom que desse continuidade. Minha mãe que era o sonho dela. A transmissão da técnica da renda de labirinto se dá principalmente no espaço familiar. A mãe ensina a filha. Francisca Liduíno, conhecida como Liduíno. Tenho 48 anos. Eu comecei que eu tinha uns 12 a 13 anos. A primeira tentativa, né? Minha mãe me ensinou. Aí ela me ensinava o ponto de torcer. Era a única coisa que eu conseguia aprender, né? Torcia o labirinto junto com ela me acompanhando. Né? Depois disso, ela me tentou o paletão, só que o paletão tinha uns cuidados para não aparecer a linha, mas eu nunca aprendi. O mesmo que eu sempre que dava para me acertar. Aí eu não continuei porque eu sempre vinha nas férias, ajudava ela, né? Voltava estudar. Aí eu fui morar fora, no outro estado. Lá eu fui para a área de contabilidade, né? Totalmente diferente. Lidu é filha da Dona Iris. Maria Iris da Silva Pereira. Qual a idade? Estou nos 73. A senhora trabalha há muito tempo com labirinto? Eu comecei a trabalhar, tinha uns 6 anos. Fui aprendi, né, e comecei a trabalhar. Aí a senhora aprendeu com quem? Com a minha mãe. Com a sua mãe? Vendo assim como Era ela minha trabalhava? mãe e a prima dela. Em casa mesmo, elas fazendo? A gente fazia em casa mesmo. Primeiro comecei foi fazer enchimento. Torcer e encher. Aí eu aprendi a encher, aí comecei a encher. Aí pronto, foi quando ela adoeceu. Aí ela morreu, aí eu fui. Trabalhava em casa de farinha, tirando goma e rapando mandioca. E depois, quando não tinha esses trabalhos, a gente ia para o labirinto. Já a Vanusa aprendeu por conta própria, aos 8 anos, observando a irmã trabalhar na grade. O espaço familiar é por excelência uma escola de transmissão dos saberes populares. Meu nome é Francisca Vanusa do Nascimento, há 52 anos. Comecei no labirinto bem novinha, levando cascudo da minha irmã para aprender, que ela se levantava da grade e eu corria, né? Curiosa, doida para saber como era. Aí errava, quando chegava ela metia o cascudo em mim. Ninguém nunca me ensinou, eu aprendi sozinha, olhando, eu errava, né? Ela fazia eu desmanchar e tudo que eu desmanchava eu ia aprendendo. Fazendo e aprendendo, levando cascudo, mas aprendi. No caso do Ceará, o artesanato é um importante patrimônio imaterial e, tratando-se de rendas, existem várias tipologias: pirro, crochê, irlandesa, renascença, filé e labirinto. O labirinto, conhecido também por bordado de labirinto ou renda de labirinto, é um trabalho de agulha produzido especialmente a partir de tecidos finos, como linho, e descende da tradição de trançados europeus, introduzidos no Brasil por intermédio da colonização portuguesa. Ele é mais facilmente encontrado em comunidades do litoral ou do interior. A produção de uma peça de labirinto compreende 10 etapas. Tudo começa com riscado, quando a artesã risca o desenho no tecido. Depois o corte prepara a peça para o desfiamento, quando com o auxílio de uma agulha, os fios do tecido são puxados até formarem uma malha. Segue-se para o enchimento, quando a artesã preenche os espaços suficientes para formarem os desenhos. Daí, na etapa de torcer,
Os fios devem ser agrupados para não se desmancharem. Depois, é hora de paletar, evidenciando os contornos do desenho. Depois de paletar, é feito o caseado, para que os desenhos não sejam desfeitos. Por fim, a peça é lavada, engomada e acabada. Na época era assim, você pagava uma pessoa para cortar, porque na época muita gente não fazia bainha, era cortado. Depois você ia casear aquele cortado todinho, né? Aí as pessoas cortavam, mandava desfiar e eu já pegava já desfiado só para encher, entendeu? Aí já tinha outra pessoa que torcia, outra pessoa botava o paletão, entendeu? Era assim, as pessoas falavam que a gente para fazer assim. Agora eu indo fazer para mim não. Eu já fazia bainha, que era para não casear mais, e já enchia e torcia e botava o paletão. Pelo relato das labirinteiras, percebe-se que o labirinto já não é mais valorizado como antes, o que acaba gerando um desinteresse nas novas gerações. Uma peça de labirinto carrega a história de centenas de mulheres que fizeram do artesanato seu ofício e seu refúgio. Daí surge a importância de valorizar o fazer artesanal local. O que você acha, o que motivou que os jovens não tivessem interesse para fazer o labirinto? Eu acho que é questão da dificuldade, você tem que realmente... Eu me senti um pouco de dificuldade, aí você olha e você acha fácil, não é. São detalhes, você tem que ter, prestar bastante atenção, porque uma coisa é você fazer por fazer, né, e uma coisa é você fazer com gosto, né. E também não adianta fazer sem você ter vontade, né, tem que fazer gostando. Então a dificuldade mais no labirinto é essa, você tem que ter muita atenção, é uma coisa muito delicada. Depois que você apronta, você fica assim encantada com o trabalho que é feito, né? Que de uma linha você se torna um desenho maravilhoso e bonito. Aí, então tudo tem que ter uma dedicação, um tempo. Em sua fala, Lido evidencia a dificuldade que é trabalhar com labirinto. Uma única peça pode levar meses para ser concluída. Também tem essa questão que o pessoal acha muito caro, né? Porque é a questão do trabalho. Não é de uma semana, 2 semanas, leva às vezes um mês. E você tem que praticamente estar ali direto. E outra coisa, ele não é num canto confortável, às vezes é num terreiro, é numa cadeira, você tem que ter apropriado para poder fazer. E muito é o movimento dele deixar algumas pessoas ainda meio questão de dor de coluna. No distrito de Sucatinga, município de Beberibe, localizado na extensão do litoral leste do Ceará, a renda de labirinto surgiu como uma alternativa complementar à renda da família pescadora, nos períodos de baixa produção na pesca. Atualmente, o contexto cada vez mais competitivo e opressivo do mercado vem trazendo dificuldades para esse tipo de artesanato. Porém, seria uma injustiça classificá-la como arte a ser resgatada, como se houvesse caído em completo desuso, pois que o amor das labirinteiras pela sua arte demonstra justamente o contrário, a certeza da sua importância cultural, econômica e social. Um dia de inverno, mês de abril, vai sair daqui debaixo de chuva. Saiu no inverno, né? Mas a chuva pegou ele pro meio desse caminho. Chegou lá com um bocado de pano que era para fazer para nós. Fazer o labirinto. Era para fazer para nós fazer o dia para se casar, que ele não tinha que pescar. Olha, tá vendo? As pescarias tudo era devagar. Uhum. Aí eu aprontei 2 toalhas. Aí ele trouxe, que nesse tempo eu comprava aqui nas Caatinga. Vendeu essas toalhas. Foi com que nós casamos. Aí fiquei com desses panos. Aí cortava e fazia, botava essas meninas para nós torcerem e me ajudar. Para vender, para ajudar para comprar as coisas, né? A pescaria nesse tempo não dava, né? Era tudo baratinho, né? Não dava. Aí, com o meu dinheiro do meu trabalho, eu comprei uma casa no labirinto, eu enchi uma toalha dentro de 1 mês, 2 meses, 3 metros. Mas não dava nem tempo, a gente, quando tirava de terminar, já tinha os compradores, era nas portas. Já era vindo procurar a senhora, Era, né? procurava demais. Aí mudou, né? Começou a ficar caro e aí pronto, acabou-se. Mas aí
E essa saída das peças hoje já quase não existe. Porque o povo não pode, né? Porque... Mas a senhora continua desenvolvendo as peças porque gosta? Maria, eu gosto muito. É 3 coisas que eu gostava. Era fazer labirinto, e que as minhas galinhas e trabalhar de farinha. A senhora tem esperança de que o labirinto, de alguma maneira, consiga voltar aquelas vendas que tinha antigamente, aquela alta de venda, ou a senhora, vendo o movimento que tem acontecido, tem visto que vai se acabar? Como é que a senhora enxerga esse momento? Não, se aparecesse quem comprasse, talvez continuasse, né? Porque muita gente ainda tinha vontade de fazer. Uma não sabe encher, mas sabe torcer, sabe botar o paletão, né? Aí já, com a minha comparação, se eu estivesse fazendo, eu já tinha quem torcesse, quem pintasse, né? Aí porque eu parei de encher, aí também parou a venda da gente vender. O labirinto fica no limiar entre renda e bordado. Isso porque ainda utiliza a estrutura do tecido, como num bordado. Porém, seu ornado assemelha-se a uma renda. Quando vai pensar numa peça, olha no YouTube ou tira assim mesmo? Olho no YouTube, porque a minha cabeça para essas coisas aí não é muito boa, não. Aí eu olho no YouTube, meto as caras e faço. As amostras antigas também tem essa referência? Mas as amostras antigas, elas eram retiradas de revistas ou vocês que faziam esse traçado, esse risco e depois passava para folhagem? Era assim, olha. Às vezes o pessoal mandava a gente fazer umas toalhas grandes, né? Aí eles já vinham com um quarto desenhado. Eles pintavam na caneta, entendeu? Aí ele já vinha desenhado já. Aí a gente chegava, era só botar na grade e meter a rapa. Quando ela não vinha desenhado, a gente ia numa mulher que tem aqui, uma senhora, ela aí desenhava um quarto pra gente. Aí dali a gente ia-se embora. Era assim. Ou se não, tira de outro, para botar em outro, né? Tá aqui, eu trouxe uma toalha para você fazer, mas eu trouxe a amostra, outra toalha para você fazer. E para ti, qual é a maior dificuldade de trabalhar com labirinto? Seria o valor do tecido que você compra, a dificuldade do trabalho, ou é simplesmente o fato de, eu trabalho com qualquer material, eu trabalho com a linha que eu tenho só pelo amor ao labirinto? Como é que funciona essa tua motivação de trabalhar com o labirinto? Olha, eu acho bom trabalhar com labirinto. Eu não faço labirinto para mim mesmo, porque eu não tenho... É difícil para vender. A dificuldade que eu tenho é só de vender. Né? Nem porque vai dar trabalho, que tudo dá trabalho, né, hoje. Hoje você precisa, se você quer ter alguma coisa, você tem que trabalhar. Aí eu vou comprar o tecido, vou comprar a linha, vou fazer o meu serviço e vou vender a quem? Que não tem quem queira. Aí eu não faço. Eu faço assim, que nem eu fiz mostrei, né? Esses pedacinhos de pano eu faço por fazer, porque acho bom. Para continuar a memória firme do trabalho. Eu acho bom, eu gosto. Pelo preço que não dá mais para as pessoas fazerem. Só isso. É muito pouco dinheiro para muito serviço. As pessoas não valorizam, né? Não pagam. Não paga bem, né? Porque trabalho dá, todo mundo sabe. E trabalho dá, mas aí não compensa, né? O artesanato está entrelaçado à história da humanidade. Uma atividade universal que se diferencia no modo de fazer de cada região, de cada comunidade, fazendo parte das expressões identitárias de povos e etnias. O artesanato foi e continuará sendo, enquanto existir, um desses denominadores comuns da experiência humana, sem dúvida um patrimônio cultural. No Ceará, o artesanato em rendas e bordados contribui para o fortalecimento da indústria têxtil, de confecção e design autoral, agregando valor aos produtos, além de que a transmissão do conhecimento e das técnicas, de geração para geração, permite a manutenção de saberes populares regionais, através das mãos do artesão, técnicas por vezes ancestrais
viram arte. A região da Sucatinga possui grande vocação para as artesanias, como Labirinto, Ponto Cruz e Java. Porém, a renda das famílias do distrito está voltada majoritariamente para a pesca, cajocultura e agricultura. Porque eu planto, eu faço tudo. Dou o maior valor, negócio de farinha. E aí, mas a divisão desse teu trabalho, ele funcionava de manhã, você trabalhava com a parte da plantação da mandioca, com essas atividades, e depois ia para o labirinto? Ou primeiro, pela manhã, era o labirinto e depois esse trabalho rural? Porque era tipo assim, a gente trabalhava, né? A gente fazia labirinto, aí depois se uma pessoa falasse com a gente para ir rapar mandioca, aí a gente deixava o labirinto e ia rapar mandioca. Tá entendendo? Aí quando porque às vezes a gente rapava mandioca de 9 arranca. Aí era o quê? 9 arranca, a gente passava 2 semanas. Era uma arranca por dia. Aí a gente passava de semana nas casas de farinha, quando terminava aquele negócio de mandioca, voltava pra grade, pro labirinto. Era assim. A vida da gente era assim. A gente tinha que comprar roupa para ir para as festas, roupa, sandália, tudo. E as necessidades da casa? E as necessidades da casa. Eu, como na época que eu comecei, ainda tinha a minha mãe, que a mãe da gente dá tudo a gente, né? Comida. E eu trabalhava para comprar minhas coisas. A mandioca, ela é sazonal, né? Ela tem uma época do ano, né? Que eles arrancam. Certeza. É junho, né? É. É junho, né? Quando tá mais seco, né? Uhum. Aí, quando não tinha mandioca, você se dedicava só mesmo ao labirinto. Com certeza. Porque depois veio o caju, mas aí tu não trabalhava com caju. Nunca trabalhei com caju, não. Você tem esperança de que as coisas mudem com o trabalho do labirinto ainda? Ou você ainda assim, você fica com o pé atrás com o trabalho? Tenho vontade de trabalhar, mas aí é um pé na frente e outro atrás. De investir e não ter saída. Não ter saída. É por isso que eu ainda não investi. Porque eu não vou investir numa coisa para me ter prejuízo, né? É o que eu te digo, eu tenho trabalho feito e não consigo vender. Aí eu não posso investir no labirinto porque vou vender a quem? É uma força de vontade muito grande, né? Para não deixar morrer. É uma força de vontade muito grande. Tu tem essa vontade de levantar o labirinto? Eu, Amanda, é a coisa que eu mais quero. Tanto que o meu trabalho, desde o começo, quando eu botei o pé para estudar, fazer estilismo e moda, era trazer um artesanato. Com o tempo eu fui descobrindo a história da minha família e que por acaso se conecta exatamente com a história de vocês. Era uma mulher que precisava de dinheiro para trabalhar dentro de casa e encontrou o labirinto como artesanato para ter a independência financeira e comprar suas coisinhas. Então, assim, eu, Amanda, eu quero muito fazer isso dar certo como marca, que é para as pessoas entenderem e darem valor ao trabalho de vocês. Porque simplesmente o trabalho numa roupa é uma coisa. Você trazer o trabalho diário de vocês, que é o que vai manter, é outra coisa. Então, assim, eu acho que é um vínculo que precisa ser passado à frente. Porque se a gente não passar para frente, vai morrer. E aí, se morrer, vai morrer mais uma história. A gente não está falando de uma história. É uma história que casa com tantas outras. Tipo, a minha avó fala a mesma coisa que você acabou de falar. A comadre Iris, outra mulher, outra história, outra vivência, a mesma história, a mesma passagem. A dona Lourdes, que é lá na Paraíba, que é uma mulher que a gente conversou com ela, que também fez essa mesma entrevista que eu fiz contigo agora. A mesma situação. E todas falam, basicamente, eu não quero deixar o labirinto morrer. Como eu vou fazer isso? Mas para isso eu preciso de saída. Para isso eu preciso vender. Para isso eu preciso trabalhar. Eu quero trabalhar, não tenho para quem vender. O meu trabalho não é valorizado. A minha voz não é valorizada. A minha visão não é valorizada. Então, assim, eu, Amanda, é a coisa que eu mais quero. A minha missão, o meu trabalho é isso. É através da moda trazer a história de vocês conectada ao labirinto. No mercado da moda,
a exigência é que os processos se tornem cada vez mais rápidos. Uma consequência desastrosa dessa mentalidade é a criação de produtos sem qualidade que são facilmente descartados depois de alguns meses de uso. A proposta do slow fashion é ser um método produtivo alternativo ao fast fashion, cujas práticas são incompatíveis com qualquer norteador de sustentabilidade. O slow fashion está atrelado a hábitos de consumo responsáveis, valorização de produtores locais e produção de itens com mais qualidade e durabilidade. Tudo a ver com fazer artesanal. O modo de produção artesanal está intimamente ligado ao slow fashion. É possível perceber, por meio do relato das labirinteiras, que a produção da Rida de Labirinto trata-se, naturalmente, de um saber popular de riqueza incalculável, por possuir uma pluralidade de valores e conhecimentos absorvidos com base em um olhar cuidadoso sobre os acontecimentos do cotidiano. Entretanto, esse conhecimento pode vir a se perder com o passar do tempo. Por isso, é importante que o labirinto seja preservado como forma de preservar uma parte do nosso patrimônio cultural. Esse podcast foi produzido por Amanda Nascimento, Aurinete Costa e Kátia Rodrigues.